Oi, pessoal. Meu nome é Alana Silva. A aula de hoje é referente à disciplina Aspectos Evolutivos de Caracteres Complexos, do professor William Tavares, do curso de pós-graduação de Biodiversidade e Biologia Evolutiva da UFRJ. O tema da aula de hoje é alometria, com ênfase em alometria estática e evolutiva. O cronograma da aula está dividido nos tópicos de introdução do tema, onde eu irei abordar conceitos fundamentais para entender o que é alometria. Em seguida, eu irei aprofundar o tema de alometria e coeficiente alométrico e, por fim, apresentar 2 estudos de caso, referentes à alometria estática e evolutiva. Inicialmente, o conceito de função é um termo amplo e usado superficialmente para explicar como uma parte funciona em um organismo e como serve para a adaptação ao ambiente. Um exemplo no livro de Cardong são os músculos da bochecha em alguns roedores pequenos, que agem para fechar as maxilas e mastigar o alimento. Quando isso acontece, esses músculos vão exercer o papel adaptativo de processar o alimento. A mesma estrutura funciona dentro de um organismo, que no caso é mastigando, e no papel de satisfazer as demandas do ambiente, que é processando o alimento. E para entender esse processo é necessário saber que o termo função se restringe à ação de uma parte conforme ela funciona em um organismo, enquanto o papel biológico se refere à maneira como uma parte é usada no ambiente no decorrer da vida de um organismo. Os seres vivos são complexos, e toda essa complexidade obedece às leis da física. E para isso, sua constituição precisa estar de acordo com demandas físicas. A gravidade, por exemplo, vai agir sobre todas as estruturas de um organismo. Assim, os vertebrados terrestres pesados, como um elefante, precisam se esforçar bastante para movimentar um corpo grande e pesado de um lugar para o outro. Dessa forma, os ossos, cartilagens precisam ser fortes o bastante para sustentar seu peso. Se essas estruturas falham, o organismo vai falhar e sua sobrevivência estará em risco. Por isso que, tanto em repouso quanto em movimento, os animais estão submetidos às forças estruturais que precisam suportar. Outros termos importantes que eu vou comentar nessa parte introdutória, antes de falar de alometria, são o tamanho e a forma, que têm uma ligação funcional. Por exemplo, no caso dos mamíferos, dos mussaranhos aos elefantes, que compartilham a mesma arquitetura esquelética, os mesmos órgãos, vias bioquímicas e temperatura corporal, conforme o tamanho do corpo aumenta, as demandas sobre essas partes do corpo podem mudar de maneira desproporcional. Um clássico exemplo disso é em relação ao metabolismo, que segue escalas de tamanho. Quando, por exemplo, o consumo de oxigênio por quilograma de massa corporal é muito maior em corpos menores. Porém, algo muito importante para fixar na mente nesse momento da aula é que o tamanho e a forma estão necessariamente ligados. E as consequências disso afetam todo o metabolismo corporal. E não é novidade que existem demandas físicas bastante diferentes entre seres vivos que possuem tamanhos diferentes. Nesse sentido, quanto menor um animal, menor a gravidade, e quanto maior um animal, mais ele será afetado por essas forças de superfície. Para entender isso, não é necessário se aprofundar em propriedades físicas, mas em geometria básica. As consequências do tamanho vêm da geometria e das relações entre comprimento, superfície e volume. Se a forma de um organismo permanece constante, mas o tamanho muda, as relações entre comprimento e área de superfície, volume e massa se modificam, como exemplificado nessas imagens. Nesse esquema, né? Dessa forma, existem consequências do tamanho grande ou pequeno. Agora, tecnicamente falando, a área de superfície de um objeto aumenta em proporção ao quadrado de suas dimensões lineares, mas, no entanto, o volume aumenta mais rapidamente.
em proporção ao cubo de suas dimensões lineares. A área de superfície, em relação à área de superfície, existe um grande número de processos e funções corporais que dependem de uma área de superfície relativa. Esses exemplos mostram que existe alguns tipos de constituição corporal que maximizam a área de superfície, enquanto outros minimizam. Como um exemplo fisiológico, é a mastigação. A mastigação quebra os alimentos em pedaços menores, aumenta a área de superfície disponível para a digestão. Além disso, estruturas como pulmões, brânquias, intestinos são adaptadas para promover a troca de materiais e costumam ter grandes áreas de superfície. Um clássico exemplo que eu venho trazer para essa aula em relação à área de superfície são os nossos pulmões. Eles possuem vasos sanguíneos grandes que se ramificam em milhares de vasos, que são os capilares, e aumentam a área de superfície, facilitando a troca de gases com o sangue. Agora, se tratando de volume e massa, vamos pensar que quando o volume de um objeto sólido aumenta, sua massa aumenta proporcionalmente. Como a massa corporal é diretamente proporcional ao volume, a massa aumenta em proporção ao cubo das dimensões lineares do corpo, como eu disse em um dos slides anteriores. Em vertebrados terrestres, a massa corporal é sustentada pelos membros e a força é proporcional à sua área. Assim, a modificação no tamanho do corpo vai impor um erro potencial entre a massa corporal e a área do membro. Um aumento de 10 vezes no diâmetro resulta em um aumento de 1000 vezes na massa, mas apenas de 100 vezes na área dos membros que sustentam o corpo. E o que eu quero dizer com isso é que se a forma de um vertebrado terrestre ficar inalterada nessa situação, sem nenhum ajuste para compensar essa modificação corporal, os ossos que sustentam o peso vão se vergar, por causa do aumento da massa que precisam carregar. E por isso, os ossos de animais grandes são relativamente mais compactos e robustos que em animais pequenos. Como, por exemplo, nessa imagem, é mostrado os tamanhos relativos de 3 espécies de pelicossauros. O fêmur de cada um foi desenhado com o mesmo comprimento e o pelicossauro maior tem massa relativamente maior e seu fêmur mais robusto. O fêmur mais robusto desse pelicossauro maior reflete sua demanda de sustentação. Esse aumento desproporcional da massa em comparação com a área de superfície é a relação porque a gravidade é mais significativa para animais grandes do que para animais pequenos. E, por fim, a forma. Para um ser vivo continuar funcionalmente equilibrado, um animal precisa ter uma constituição que possa ser alterada à medida que seu comprimento, área e massa cresçam em taxas diferentes. Como resultado disso, um organismo precisa ter formas diferentes em idades diferentes. Agora, sabendo disso, antes de desmembrar o conceito de alometria, outra informação que eu acredito que é necessária ter em mente nesse momento é que o tamanho é uma informação importante. Porque, como qualquer outra característica de um organismo, o tamanho e a forma têm consequências na sobrevivência. O termo alometria é um ramo da biologia que estuda relações de escala para atributos morfológicos, como, por exemplo, a relação entre o tamanho de um determinado órgão e o corpo, atributos fisiológicos, como a relação entre a taxa metabólica e o tamanho do corpo, também ecológicos, como a relação entre o tamanho da asa e a performance do voo em morcegos, e entre outros. Sendo assim, as análises alométricas estudam forma e tamanho de corpos, como as características dos organismos mudam com o tamanho. A alometria vai descrever a forma como as características ou os processos se ajustam uns aos outros, em relação a toda essa introdução que eu fiz nos slides anteriores. O estudo da alometria foca nos mecanismos funcionais que
que geram essa relação de escala, né? E como eles impactam a ecologia dos seres vivos. Além disso, como eles respondem e influenciam a evolução. Dessa forma, à medida que um animal cresce, suas relações também podem mudar. Outro exemplo do livro de Cardong são as relações, as relações não, as razões entre crianças jovens que mudam conforme elas crescem. Ou seja, não são miniaturas de adultos. Quando relacionamos isso com as proporções de um adulto, a criança pequena tem uma cabeça grande e braços e pernas curtos, como é possível ver na imagem. Essa alteração na forma, como eu comentei, da criança, em correlação com a modificação do tamanho de um adulto, é a alometria. Para analisar escalas alométricas, é necessário fazer comparações, e geralmente de partes diferentes, à medida que o animal cresce. Outro exemplo é o bico dessa ave representada nessa figura, que durante seu crescimento, o comprimento do bico aumenta mais rapidamente que a cabeça, ficando relativamente longo, né, em comparação com o crânio. O termo alometria foi proposto por Huxley, ou mais formalmente Huxley e Julian, e também por Georges Tessier, em 1936, quando foi aplicado, com esse estudo dessa imagem, ao fenômeno do crescimento relativo, com um trabalho do caranguejo violinista, ou com o nome científico Uca pugnax. Huxley estudou esse caranguejo violinista, e nesse trabalho ele queria entender como o caranguejo crescia para produzir uma aquela exageradamente grande. O resultado obtido nesse estudo foi uma relação linear na escala logarítmica, onde a inclinação dessa relação foi maior que 1, ou mais especificadamente 1,57. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, com esse trabalho, foi possível inferir que para cada unidade de aumento no tamanho do corpo no tempo, havia um aumento proporcionalmente maior no tamanho daquela. Que, resumindo isso que eu acabei de dizer, o tamanho exagerado daquela era porque ela crescia numa taxa mais rápida do que o resto do corpo. Ou seja, que nesse caso em específico, seria uma alometria positiva. Agora, aprofundando sobre os conceitos de alometria, em 1966, Stephen Jay Gould ampliou os conceitos de alometria, distinguindo em 4 tipos. A alometria ontogenética, que refere-se basicamente ao crescimento relativo dos indivíduos ao longo de sua ontogenia, onde X e Y são atributos medidos no mesmo indivíduo. E a alometria filogenética, que são razões de crescimento distintas em linhagens. Além disso, tem a alometria evolutiva, que são atributos medidos em diferentes espécies, e a alometria estática, que é quando dentro de uma população ou espécie são medidos atributos em diferentes indivíduos no mesmo estado de desenvolvimento. Agora, em relação ao coeficiente alométrico, primeiramente é válido salientar que Huxley não foi o primeiro a examinar essas relações de escala entre o tamanho dos órgãos e o tamanho do corpo em animais em crescimento. Tiveram antes vários pesquisadores que observaram fenômenos semelhantes em órgãos de espécies, de outras espécies, e cada um publicava sua própria nomenclatura descritiva. E para unificar essas análises, o Huxley trabalhou
com o George para propor uma terminologia que descrevesse essas relações de escala. Assim, eles reconheceram que muitas dessas relações de escala, quando traçadas numa escala logarítmica, eram lineares. Desse modo, todas essas relações poderiam ser descritas usando uma equação linear simples. As relações holométricas podem ser expressas por uma função potência, que é y igual a x elevado a a. Essa equação pode passar para a forma logarítmica, que é log de y igual a b, log de x mais log de a. E o x é a variável independente, que é o tamanho do corpo de um organismo, por exemplo, e y é a variável dependente, que seria o tamanho do órgão ou da parte do organismo, por exemplo. Log de b é o intercepto do eixo x e a é a inclinação da linha no gráfico, também conhecida como coeficiente holométrico. Essa equação, quando é logaritmizada ou colocada em escala logarítmica, o resultado é uma linearização da curva, que é uma linha reta. Agora, para demonstrar que uma variável biológica varia com o tamanho dos organismos, é necessário que seja definida uma variável independente, que é o x. Essa variável independente deve ser comum a todos. Assim, na alometria é comum usar a massa corporal como a variável independente, isso por causa de alguns fatores, como, por exemplo, na maioria dos organismos a massa pode ser facilmente medida e a sua medida é feita com bastante precisão. Além disso, como exemplo de variáveis y, temos a taxa metabólica basal e também a frequência cardíaca de um organismo em repouso, só para exemplificar essas variáveis. O coeficiente alométrico representa a razão de crescimento diferencial entre o órgão e o corpo como um todo. Mais especificadamente, uma alometria é positiva, ou também pode ser chamada de hiperalometria, quando B é maior que 1. Ou seja, o órgão cresce mais rápido do que o corpo. Da mesma forma, se B for menor que 1, o órgão cresce numa taxa menor em relação ao corpo, que é quando temos uma alometria negativa, ou também pode ser chamada de hipoalometria. Mas e se B, por exemplo, for igual a 1? Quando isso ocorre, quando o expoente é B igual a 1 na equação, por exemplo, dizemos que essa relação é isométrica. E quando B é diferente de 1, temos uma relação alométrica. Agora, para finalizar essa parte teórica, eu trouxe essa figura que representa o cérebro e o coração crescendo em taxas diferentes em relação ao corpo. No eixo X temos a massa corporal, no eixo Y o tamanho do órgão. Os pontos azuis são referentes ao coração e os pontos vermelhos ao cérebro. De acordo com essa imagem, o crescimento do coração é mais ou menos isométrico ao tamanho do corpo, com o coeficiente alométrico de 0,98. Entretanto, o crescimento do cérebro é inicialmente hipoalométrico ao tamanho do corpo, apresentando o coeficiente alométrico de 0,73. Isso ocorrendo antes do crescimento parar, quando o corpo atinge um determinado tamanho por volta dos 6 anos de idade. Os pontos azuis destacam uma isometria, se aproximando bastante da reta, enquanto os pontos vermelhos destacam uma alometria negativa. E essas ilustrações mostram as proporções do corpo ao nascer, aos 2, 5 e 20 anos de idade. E como exemplo de estudo de casos de alometria, eu escolhi apresentar primeiramente esse artigo como um artigo 1, que a tradução desse título tem como
asas de morcegos frugívoros franjados, que é o Artibulus lituratus, são aerofólios biológicos altamente integrados, sob perspectiva de dimorfismo sexual secundário, alometria e modularidade. Então, nesse artigo, eles realizam diferentes análises, tá? Como para identificar dimorfismo sexual secundário, modularidade. Só que, como o foco da minha apresentação é alometria, eu irei apresentar focando no tema e nas análises sobre alometria. Esse estudo representa um exemplo de alometria estática. Em relação aos mamíferos, o crânio, ou seja, o crânio e mandíbula, é frequentemente o foco de análise morfométrica, por vários motivos. Por causa de que o crânio ou partes dele evoluíram e se diversificaram mais rapidamente do que outras estruturas fenotípicas. Isso porque as características do crânio vão determinar o desempenho do organismo, como, por exemplo, a obtenção e processamento de alimentos, como eu já disse anteriormente. Nesse estudo, o foco foram os morcegos. Os morcegos são um ótimo modelo de estudo de variação fenotípica, porque irradiaram evolutivamente, apresentando talvez a maior quantidade de variedade fenotípica da ordem mamália. E a família Philostomida possui tanta variabilidade fenotípica quanto algumas ordens inteiras de mamíferos. E a variação fenotípica resulta de diferenças genéticas, expressão diferencial e entre outros. Podendo se manifestar de muitas formas, como dimorfismo sexual, variação clinal ao longo de gradientes, por exemplo. A variação fenotípica relacionada ao crânio pode ser descrita como uma interessante adaptação, uma interessante radiação adaptativa que conferiu alta riqueza de espécies aos morcegos filostomídeos, por exemplo, permitindo que eles entrassem em zonas adaptativas caracterizadas por carnivoria, frugivoria, insetivoria, também nectarivoria e sanguinivoria. Além disso, existe na literatura muitos estudos de como a relação entre forma e função nos crânios de morcegos filostomídeos está relacionada ao desempenho. Só que um exemplo disso são as asas, que são importantes quando relacionado ao desempenho em morcegos. Um ótimo exemplo disso é a carga lá, que é massa dividida por área da asa, e a razão de espectro, que é a envergadura dividida por área da asa, que define diferenças importantes na morfologia da asa relacionadas à eficiência do voo, também à manobrabilidade. Assim, com base na morfologia das asas, os morcegos podem ser caracterizados a diferentes guildas alimentares, que vão refletir os efeitos do desempenho na ecologia. Mas existe um menor esforço feito para compreender a variabilidade fenotípica das asas. E o desenvolvimento embrionário das asas de morcegos é muito integrado, de tal forma que diferentes elementos como metacarpos, falanges proximais e falanges distais ossificam em momentos e taxas diferentes. Muitas espécies de morcegos apresentam dimorfismo sexual na morfologia das asas. E isso, supostamente, é relacionado ao desempenho ao carregar um feto. Essa ideia é apoiada por relações alométricas de massa de ninhada de micromorcegos, que são influenciados pelo desempenho do voo das fêmeas. Dentro das espécies, a morfologia das asas é geograficamente variável e também está relacionada aos gradientes ambientais. Nesse estudo, os pesquisadores examinaram, como eu disse, padrões de dimorfismo, mas também a alometria dos elementos das asas do morcego frugívoro Artibulus fimbriatus. Esses padrões analisados foram baseados em 13 medidas de asas que foram tiradas de 21 fêmeas e 15 machos do leste do Paraguai. E em relação à alometria analisada, eles descobriram que os elementos das asas eram altamente variáveis. E alguns exibiram padrões alométricos, outros exibiram isometria e hiperalometria, por exemplo, mas isso depende do elemento ali caracterizado nas análises. Agora, na metodologia desse estudo.
foram medidos diferentes caracteres das asas, como vocês podem ver nessa imagem, e todas essas variáveis foram logaritmizadas, lembrando que a logaritmização das medições é fundamental para linearizar a curva de regressão. Agora, para análise alométrica, os pesquisadores usaram a regressão do eixo maior para estimar a variação alométrica nas características das asas. Nesse estudo, a regressão do eixo principal foi mais apropriada do que a regressão de mínimos quadrados comuns, porque tanto as variáveis independentes quanto as dependentes são medidas com erro. Então, a regressão do eixo principal modela a variação dos resíduos em ambos os eixos y e x, não apenas no eixo y, como acontece com os mínimos quadrados ordinários. Por isso, foi a mais apropriada para esse estudo. Nessas regressões, o comprimento do antebraço foi a variável independente e cada uma das demais características das asas, dos elementos medidos das asas, foram variáveis dependentes nas análises, tá? E, além disso, foi utilizado um pacote R para conduzir essa regressão do eixo principal e testar, né, diferenças em relação à isometria. E, para fazer essas análises alométricas, é necessário uma hipótese nula, que nesse caso, a hipótese nula foi de que a inclinação não é diferente de 1, tá? Que é B1 igual a 1. E agora, para os resultados, que eles organizaram numa tabela, que é a tabela 2, é mostrado que relações alométricas significativas com o comprimento do antebraço para 7 das 12 características das asas. Os elementos que não exibiram relações alométricas foram o dígito 1, as segundas falanges do dígito 3 e as falanges mais distais do dígito 3 e 5, que eu vou abordar um pouco sobre isso na discussão. Mas, em relação aos resultados mesmo, referente a essa tabela, as inclinações das relações alométricas para os metacarpos dos dígitos 3 a 5 não diferiram significativamente de 1. E, com isso, mostrou, né, exibiu uma isometria. As relações alométricas que envolveram o metacarpo do dígito 2 e da primeira falange dos dígitos 3 a 5 foram caracterizadas com inclinações significativamente maiores que 1, que isso quer dizer que foi identificada uma hiperalometria. Nessa tabela, que vocês conseguem ver nesse slide, o R2 significa o coeficiente de determinação da relação entre o comprimento do antebraço e de um determinado elemento da asa, de um desses elementos da asa que está representado nessa figura. P1 é a significância dessa relação, tá? B1 é o coeficiente da regressão para a relação entre o comprimento do antebraço e o comprimento de um determinado elemento, enquanto P2 vai se referir a uma probabilidade de que o B1 observado seja igual. O ND, apresentado nessa tabela aí, representa que nenhum teste foi realizado nesse caso, porque não houve significância, não houve uma relação significativa entre as variáveis dependentes e independentes, tá? Tá, mas agora a discussão. O significado biológico desses resultados, por exemplo, os morcegos, em geral, exibem fortes padrões de alometria em relação a uma série de diferentes estruturas de significado ecológico ou evolutivo, tá? E, por exemplo, a morfologia craniana de morcegos nectarívoros de Philostomide pode apresentar padrões variáveis de hipo, iso e hiperalometria. E, além disso, as frequências de ecolocalização também demonstram uma relação alométrica negativa com o tamanho do corpo em várias famílias. E nesse estudo, os padrões de alometria de muitos, porém não todos, né,
dos elementos das asas foram significativos. Agora, as primeiras falanges, que foram P3.2, P4.2 e P5.2, como vocês podem ver nessa tabela, e também o metacarpo do dígito 2, exibiram hipilarometria. Ou seja, o tamanho desse elemento aumentou numa taxa mais rápida do que o tamanho geral, com base no crescimento do antebraço, tá? E em relação aos elementos distais, as inclinações e também o R2 não foram maiores do que o esperado pelo acaso. E isso quer dizer que não exibiram relações alométricas, tá? No caso dos caracteres B3.1, B4.1 e B5.1, se vocês repararem nessa tabela, eles exibiram o mesmo padrão de alometria, com valores aproximados, que é diferente de outros caracteres. Por exemplo, do B2, B3.2, B4.2 e P5.2. Nesse caso, os pesquisadores desse artigo, eles sugeriram que existem influências semelhantes de seleção em características relacionadas ao desempenho, tá? Ou padrões semelhantes de desenvolvimento e da ossificação, que eu falei lá no início da introdução. Isso porque, em relação às asas de morcego, elas exibem crescimento compensatório durante o desenvolvimento. Basicamente, os ossos distais das asas, como as falanges, elas ossificam mais tarde no desenvolvimento do que ossos proximais das asas. E por isso, os elementos mais distais, eles suportam a maior parte do peso da compensação. E com isso, né, por suportarem a maior parte do peso da compensação, eles são os mais variáveis. E o crescimento compensatório também, ele vai se manifestar como diferenças nas formas de relações alométricas entre diferentes grupos desses caracteres das asas. E provavelmente isso que os pesquisadores sugeriram que explica a falta de relações, de relação, né, dos elementos distais com o tamanho geral. Isso finalizando a discussão desse artigo 1, tá? Agora, como segundo artigo, eu escolhi sair um pouco da minha zona de conforto, né? Que são morcegos. E eu escolhi como um exemplo de segundo estudo esse artigo de 2022, que a tradução desse título tem como a alometria evolutiva e correlatos ecológicos da evolução do comprimento das presas em víboras. E na introdução, eu preciso introduzir um pouco antes de começar a falar sobre o objetivo. As características tróficas, elas englobam interações entre predadores e suas presas, tá? E fornecem uma oportunidade para estudar a evolução da diversidade fenotípica em relação a algumas expressões abióticas e bióticas. E, além disso, quando formas alternativas de uma característica funcional confere alta aptidão, dependendo das condições ecológicas, o poder de seleção para manter essa diversidade é amplificado. Um exemplo disso, um exemplo clássico, é o tamanho dos bicos dos dentilhões de Darwin. As presas, ferrões, espinhos e entre outros exemplos são usados por animais para capturar e matar presas. A principal função é a injeção de veneno que causa diferentes danos, enfim. A composição e a evolução adaptativa das toxinas tem sido usada como um sistema modelo para investigar as relações estrutura-função molecular, a evolução da família genética, também o caminho complexo entre genótipo e fenótipo.
E sabe-se que pode ter uma seleção igualmente forte na variação morfológica do aparato de injeção do veneno entre os taxons. Ou seja, se as presas forem diferentes em tamanho ou forma, pode existir, entre aspas, ótimos evolutivos alternativos para o sistema de injeção de veneno, fornecendo um caminho para essa diversificação. Agora, as cobras viperídeas, como cascavéis e víboras, desenvolveram presas que são modularizadas e selenoglifas. Esses dentes são ocos, posicionados na parte frontal da boca, e são os únicos dentes presos ao osso maxilar, que é altamente móvel. A rotação extrema da maxila de uma víbora balança a presa, né, para frente durante o ataque. Essa ação de dobramento em víboras modifica a presa em relação à distância entre o céu da boca e o assoalho da boca, e permitindo que o comprimento da presa aumente. Apesar dessa liberdade estrutural para desenvolver presas mais longas, existe uma variação considerável no comprimento proporcional das presas em relação ao tamanho da mandíbula entre as espécies, sugerindo uma variação adaptativa. A seleção para presas mais longas ou mais curtas pode vir por vários fatores. E, portanto, é necessária uma modelagem filogeneticamente informada em um enorme N amostral, com diversos habitats diferentes, histórias de vidas, para testar uma hipótese de correlação da evolução do comprimento das presas. No caso dos predadores que engolem a presa inteira com a boca aberta, como na imagem, o tamanho máximo da presa para uma víbora está associado ao tamanho geral da cabeça da cobra. Com base na lei do cubo quadrado e da escala isométrica das proporções do corpo da presa, uma presa tem como o dobro das dimensões de outra. Uma presa que tem o dobro das dimensões de outra terá 8 vezes o volume do tecido. Isso faz com que seja diluído tanto a concentração do veneno quanto o impacto do dano físico causado por essas presas, né? Essa discrepância volumétrica entre os tamanhos do corpo é ainda agravada pela divergência do crescimento isométrico, a alometria, muitas vezes produzindo formas mais robustas em animais maiores. E com isso, em relação ao objetivo, as diferenças no comportamento ou morfologia entre tipos específicos de presas também pode levar a presas mais longas ou mais curtas em cobras com diferentes composições de dieta. Nesse estudo, os pesquisadores mediram o comprimento das presas de cobras viperídeas, da família Viperidae, para investigar tendências evolutivas na evolução das presas dentro e entre clados, e emparelharam o comprimento das presas com estimativas quantitativas. Com isso, eles realizaram diferentes análises, mas um dos objetivos desse estudo foi testar o papel da alometria evolutiva versus a alometria estática na explicação do comprimento das presas da víbora. E na metodologia, né, foram medidos 1.905 espécimes de 199 espécies reconhecidas da família Viperidae. Para cada cobra foram medidos o comprimento das presas esquerda e direita, com o paquímetro digital, desde a ponta até a conexão anterior com a maxila, e foi feita também a média dessas duas medidas, tá? E, além disso, mediram o tamanho do corpo, como o comprimento do focinho à cloaca, e, por fim, fotografaram a face dorsal da cabeça de cada cobra, utilizaram o programa ImageJ para obter, né, a distância da ponta da tribuna até o início do ponto médio do ricto da mandíbula. Tá? E para a análise da alometria evolutiva, inicialmente eles testaram a alometria evolutiva modelando a relação entre o comprimento das presas versus o comprimento médio da cabeça, em 199 espécies. Essas medidas foram todas logaritmizadas, tá? E, além disso, eles utilizaram análises filogenéticas de mínimos quadrados generalizados, que é o PGLS, no R.
E também ajustaram uma estrutura de correlação de Peijel, permitindo uma estimativa, né, de verossimilhança durante o ajuste do modelo. E também utilizaram outra função no R para ajustar um modelo filogenético de regressão do eixo maior reduzido, que é o RMA. Tá? Após eles estimarem o crescimento relativo através da equação de log, que eu apresentei nos slides anteriores, lá no início, os coeficientes de alometria A e os coeficientes de correlação R das retas obtidas pelos métodos RMA, que é a regressão do eixo maior reduzido, foram determinados. Os intervalos de confiança nas análises alométricas, eles são utilizados para identificar a significância do coeficiente alométrico adotando uma hipótese nula, como eu disse, onde que seria a isometria. Todas essas análises de alometria deve ser testada uma hipótese nula, tá? Isso é muito comum em todos os estudos e é o certo. O método de RMA utilizado nesse estudo, ele tende a ser o mais aconselhado quando as duas variáveis x e y estão igualmente sujeitas a erro. Isso porque, se tratando de atributos biológicos, de caracteres biológicos, todas as variáveis estão igualmente sujeitas a erro, tá? À medida também, ou a fatores biológicos individuais, como, por exemplo, a plasticidade, enfim. E eles quantificaram o papel potencial da alometria estática calculando as inclinações alométricas a partir das regressões lineares do comprimento das presas logaritmizadas versus o comprimento da cabeça do tronco dentro de cada uma das 54 espécies, tá? Se a proporção do comprimento das presas ao tamanho do corpo entre as espécies for principalmente um produto de alometria evolutiva, é esperado, né, que a inclinação alométrica interespecífica seja diferente de 1, enquanto a maioria das inclinações alométricas intraespecíficas elas seriam próximas a 1, tá? E em relação aos resultados, é interessante já dar um spoiler de que eles encontraram uma alometria, uma relação alométrica positiva. Agora, falando dessa relação alométrica positiva, essa alometria evolutiva, ela foi encontrada entre o comprimento das presas e o comprimento da cabeça das espécies, tá? E isso indicou uma alometria positiva. De modo que essas presas, elas aumentam em tamanho 1,36 a 1,47 vezes a taxa de cabeças entre espécies. O que isso quer dizer? Nesse gráfico é mostrado a regressão linear do PGLS padrão com a estrutura de correlação do lambda, que é a linha azul, e a regressão do RME-PGLS, que é a linha vermelha. A linha preta representa a relação isométrica hipotética, tá? E como a gente consegue ver com esse gráfico indica que as presas relativamente maiores em cobras são presentes em cobras com cabeças maiores. Vou repetir. Esse gráfico, ele indica, né, que as presas maiores, elas estão presentes em cobras com cabeças maiores. Que isso destaca essa alometria positiva nítida nesse gráfico. Porém, eles encontraram poucas evidências de alometria estática nas cobras da amostra, já que a relação entre o comprimento das presas e o comprimento da cabeça não foi significativamente diferente de 1. Entre 52 das 54 espécies avaliadas. E o intervalo de confiança foi de 95% para a média dessas inclinações. Incluiu 1, tá? E nesse gráfico, a linha preta é a média da inclinação das 54 espécies, tá? A área sombreada nesse gráfico é o intervalo de confiança de 95%, e as linhas azuis e vermelhas são as estimativas de inclinação interespecífica do PGLS. Aqui, o tamanho da cabeça de muitas das espécies menores se sobrepôs às maiores, tá?
respectivamente. Enquanto o comprimento relativo das presas permaneceu diferente. Esse gráfico quer dizer que a proporcionalidade entre o comprimento das presas e o comprimento da cabeça das víboras adultas parece ser principalmente constante dentro das espécies, tá? Mas, como foi já descoberto, né, com as análises desse estudo, então, essa relação se diverge entre as espécies, tá? E com esse estudo, foi possível inferir que as presas crescem quase 1,5 vezes, né, mais rápido que as cabeças ao longo da faixa dos tamanhos da cabeça, tá? Isso foi o principal resultado. Além disso, como foi utilizado as regressões intraespecíficas para estimar o coeficiente de inclinação em toda a faixa de tamanhos corporais de adultos, os pesquisadores nesse estudo mostraram que o padrão dos dados é especificadamente atribuído à alometria evolutiva, tendo padrões fixos de variação relativa do comprimento das presas entre espécies e não uma extensão conservada, que seria da alometria estática. O resultado da trajetória alométrica entre as espécies é uma disparidade exagerada, tá, no tamanho das presas entre as menores e as maiores espécies de viperídeos. Também as presas das víboras fornecem um ótimo exemplo de uma característica trófica que mostra a alometria evolutiva positiva resultante de seleção natural. E, por fim, para finalizar essa apresentação, né, fechando todos esses resultados e esse estudo, eles concluíram que as cobras com cabeças maiores também serão aquelas que comem presas maiores, já que o tamanho da presa e o tamanho da cabeça da cobra estão correlacionados, como eu disse lá na introdução. E também, embora as presas não sejam relativamente mais massivas para as cobras grandes, uma presa com o dobro das dimensões lineares de um indivíduo menor, da mesma forma, será 8 vezes mais volumosa. Presas maiores, portanto, contêm mais tecido interno sobre o qual o veneno deve agir e podem, né, simplesmente exigir uma mordida mais profunda para permitir essa rápida propagação do veneno na presa, tá? Essa foi a conclusão desse segundo estudo, desse segundo artigo. Essas foram as referências, uma das referências utilizadas nessa apresentação. Eu quero agradecer a atenção de todos. Obrigada, tá bom?